Welcome back! Hoje veremos The Boys. Vamos aprender um pouquinho com uma cena da série? Eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar. Nós vamos ver uma cena, aprenderemos a pronúncia das frases e as regras gramaticais, se houver, veremos a tradução e no final iremos rever a cena. Fechou? Shall we? And action! This is exactly what I'm talking about. Not one of you has the stomach to challenge anything I say. Oh my God. I have got to carry this entire company on my shoulders. You're right? Agora é hora de botar a mão na massa. Vamos frase a frase? Primeira frase. This is exactly what I'm talking about. Vamos palavra a palavra? This is exactly what I'm talking about. Aqui logo de cara já temos um TH no começo. This. Se você não se sentir confortável cuspindo por aí, pode falar com som de D mesmo nesse começo. This is. Seguindo, temos o is. Podemos juntar as duas palavras para falar um pouquinho mais rápido. Então, ao invés de falarmos this is, falamos this is. De novo, this is. Tudo bem? Seguindo para a próxima palavra, exactly. Com som de X mesmo. Exactly. Como exactly começa com uma vogal, podemos tentar juntar os dois. Então, ao invés de falarmos is exactly, podemos falar is exactly. Juntando tudo até aqui, this is exactly. Tudo junto. Seguindo para a próxima palavra, what. Como what começa com uma consoante, sabemos que não tem como fazer a junção. Então, podemos seguir. I'm. Aqui temos uma contração do sujeito com o verbo to be. O sujeito é o I e o verbo to be é o am. Na contração, fica I'm. O I'm também começa com uma vogal. Vamos ver se a palavra anterior termina com uma consoante. What termina com uma consoante. Então, podemos juntar. Ao invés de falar what I'm, nós podemos falar what I'm. What I'm. Colocando o som de R no T. Não tem problema. What I'm. Então, até aqui. This is exactly what I'm. Próxima palavra. Talking. Com som de to mesmo. Talking. Palavra começa com uma consoante, logo não tem ligação com a palavra anterior. Podemos seguir para a próxima palavra. About. Temos aqui a palavra about. Começa com uma vogal. Veremos se a palavra anterior termina com uma consoante. Termina com som de N, apesar de ter um G no final. Então, podemos juntar as duas e ficará dessa forma. Talking about. De novo, mais devagar. Talking about. Sabemos que palavras terminadas em ING, o som do G é mudo. Ficamos com o som do N. Então, juntamos o som do N com o som do about. Por isso fica talking about. Vamos ver a frase completa mais uma vez, agora com tudo junto. This is exactly what I'm talking about. Perfeito até aqui. Nessa frase temos dois verbos to be e um present continuous. Temos o is e temos o am. Na frente do am, nós temos um verbo com ing, o que indica uma ação contínua. Então, temos um verbo to be sozinho, junto com o this, e temos um present continuous, o verbo to be com o verbo seguido de ing. Agora que já entendemos a frase completa em inglês, vamos para a sua tradução. E a tradução dessa frase fica: é exatamente sobre isso que eu estou falando. Mais uma vez, fica: é exatamente sobre isso que eu estou falando. Pode notar que tem todas as palavras do inglês traduzidas para o português, mas a ordem das palavras é um pouquinho diferente. Se fôssemos ler na ordem perfeita, sem mudar nada de lugar, a frase ficaria: isso é exatamente o que eu estou falando sobre. Mas fica muito estranho pra gente, então ficamos com a tradução de palavras mexidas. Seguindo para a próxima frase. Not one of you has the stomach to challenge anything I say. Agora mais devagar, palavra a palavra. Not one of you has the stomach to challenge anything I say. Vamos lá? Primeira palavra, not. Segunda palavra, one. Temos aqui a palavra one.
One começa com uma vogal. Veremos se a palavra anterior termina com uma consoante, seguindo a regra anterior. De fato termina, porém o som do not não enfatiza o T, como o what que vimos anteriormente. Logo, se a gente pode excluir o T, a gente pode juntar um O no outro, como se a gente começasse o one junto com o not. Então, ao invés de ficar not one, fica not one, not one. Seguindo, of não se encaixa na regra, apesar de começar com uma vogal, a palavra anterior não termina com uma consoante. Seguindo, temos aqui o you. A palavra you, apesar de começar com Y, o som começa com uma vogal, começa com a vogal I. You. Como nossa palavra anterior termina com uma consoante, a gente pode juntar of you. É como se você estivesse falando, viu aquilo? Viu. Então, até aqui temos not one of you, not one of you. Seguindo, has. Não se encaixa na nossa regra, podemos seguir. The. Mais uma vez, the. Se você não estiver confortável com TH de novo, pode usar o som de D. The. Não se encaixa na nossa regra, podemos seguir. Stomach. Mais uma vez, stomach. Também não se encaixa na regra, vamos seguir. To. Podemos seguir. Challenge. Mais uma vez, challenge. Podemos seguir. Anything. Temos aqui um TH no meio da palavra. Anything. Seguindo, I. Temos o pronome I. Se encaixa na nossa regra? Se encaixa. Apesar de I ser uma letra só, é uma vogal e a palavra anterior termina com uma consoante. Então, ao invés de falar anything I, podemos falar anything I. Anything I. Seguindo para a última palavra, say. Say do nosso verbo saber mesmo, é a mesma pronúncia. Eu sei, você sabe, ele sabe. Eu sei. Say. Já temos aqui a nossa frase completa. Vamos ler fazendo todas as junções que aprendemos. No one of you has the stomach to challenge anything I say. Maravilha. Quais são as regras gramaticais que temos aqui? Nós temos o simple present, muito bem destacado. Temos no has e temos no say. O has é simple present, mas ele está na sua forma modificada. E você pode até se perguntar, por que ele está como has e não como have, já que o que vem antes dele é o you? Essa é uma excelente pergunta. Para entendermos o motivo disso, a gente precisa entender quem é o sujeito da frase. O sujeito dessa frase em específico não é o you. O sujeito dessa frase é o one. One person. Uma pessoa pode ser um ele ou ela, mas é uma pessoa. Então, pode ser he ou she. Se pode ser he ou she, o nosso verbo have vai ser modificado para has. O verbo have aqui está acompanhando o one. One has, não o you has. Porque aí, de fato, estaria errado. Na frase, o Homelander não está falando como um grupo de pessoas. Ele está falando nenhum de vocês. Então, ele está falando de cada um individualmente. Esse é o motivo pelo qual temos o has e não o have. E lá no finalzinho da frase, I say, simple present, temos o I e o verbo say. I say. Se tivéssemos he, she ou it, o verbo seria she says. Anything she says. Mudaria, tá bom? Então temos aqui simple present. Vamos para a tradução? Tradução. Nenhum de vocês tem estômago para desafiar qualquer coisa que eu diga. Então pode perceber que ele está falando nenhum de vocês. Ele não está falando do grupo em específico. O grupo junto não tem estômago. Ele está falando que nenhum separadamente tem estômago para desafiar qualquer coisa que ele diga. Por isso que, voltando lá rapidinho no has, por isso que usamos o has, porque ele está falando de pessoas separadamente. Mais uma vez, nenhum de vocês tem estômago para desafiar qualquer coisa que eu diga. Podemos seguir para a próxima frase. Oh my God. Oh my God. Temos aqui uma frase muito famosa, muito comum. Tenho certeza que você já conhece, já sabe a tradução. E aqui não temos nenhuma regra gramatical específica que seja necessário a nossa atenção. Então, oh my God. Falando um pouco mais rápido, oh my God. Tradução, oh meu Deus. Se você quiser deixar um pouco mais natural, você pode falar só meu Deus. Seguindo para a próxima frase. I've got to carry this entire company on my shoulders. Você pode perceber que eu pulei uma palavra, porque nesse canal não falamos palavrão. Então, a gente vai ignorá-lo completamente. Mais uma vez, I've got to carry this entire company on my shoulders.
Agora vamos palavra a palavra. Primeira, I've. Temos aqui uma contração do pronome I com o verbo have. Ao invés de falar I have, ele está juntando e falando I've. Seguindo, got. Mais uma vez, got. Não segue nossa regra anterior, de vogal e consoante, podemos seguir. To. Falando mais uma vez, to. Também não segue nossa regra, podemos seguir. Próxima palavra, carry. Mais uma vez, carry. Também não segue nossa regra, vamos seguir. This. Temos aqui uma palavra com TH, mais uma vez. This. Podemos seguir. Entire. Mais uma vez, entire. Aqui já temos a nossa regrinha de vogal e consoante. Então, podemos juntar this com entire, ficará this entire. This entire. Dessa forma. Podemos seguir company. Palavra simples comum, company. Não segue nossa regra, podemos seguir. On. Também não segue nossa regra, podemos seguir. My. Mais uma vez, my. E última palavra, shoulders. Mais uma vez, shoulders. Maravilha. Agora vamos falar a frase inteira, juntando tudo que a gente conseguiu juntar. E, na verdade, foram só 2 palavras, até porque já havia uma contração. Então, a frase vai ficar I've got to carry this entire company on my shoulders. Aqui uma coisa interessante. No caso do got to, geralmente quando temos 2 T's juntos, a gente pode substituir por som de R. Então, para não ficar muito travado, I've got to carry, a gente pode falar I've gotta carry. I've gotta carry this entire company on my shoulders. Perfeito? Seguindo aqui as nossas regras gramaticais, temos o have got to. E aí entra a questão, qual que é a diferença entre have got to e have to? Por que tem um got no meio? Qual que é a diferença? Bom, sendo bem direta, não existe uma diferença em tradução entre have to e have got to. O que difere é a formalidade. Have got to é mais informal, justamente porque você contrai tudo. Ao invés de falar I have to, pode perceber que I have to a gente fala separado. Mas quando coloca um got, a gente junta tudo. I've gotta. Então, a diferença é essa, tá bom? Não existe nenhuma diferença de tradução. Então, é o que temos aqui. Have got to. Seguindo para a tradução, eu tenho que carregar essa empresa inteira nos ombros. Agora aqui vai de você, se você acha mais natural falar nos meus ombros ou nos ombros. Eu acho mais natural falar nos ombros porque eu já estou falando de mim na frase. Eu tenho que carregar. Se eu tenho que carregar, é óbvio, fica subentendido que é nos meus ombros. Apesar da frase em inglês repetir, I've, temos o I, que é o eu, e o my shoulders, meus ombros, lá no final. A gente não precisa traduzir dessa forma. Eu acho mais natural nos ombros. Eu tenho que carregar essa empresa inteira nos ombros. Mas se você quiser falar, eu tenho que carregar essa empresa inteira nos meus ombros, não tá errado, tá bom? Pode ficar em paz. Penúltima frase terminada, vamos para a última. You're right, devagar agora. You're right. Temos aqui uma pergunta, mas você pode perceber que a estrutura da frase é positiva, é de afirmação, mas a entonação dela é de pergunta. Mas vamos passo a passo, vamos entender a frase primeiro. Primeiras palavras, your. Temos aqui uma contração do pronome you com o verbo are, your. Mais uma vez, your. Próxima palavra, right. Não segue nossa regra de vogal e consoante, então podemos falar you're right. You're right. E aí o que pega é, por que essa frase está na afirmativa se ela é uma pergunta? Existem exceções à regra. Geralmente em frases mais curtas assim, quando você não tem certeza do que você está perguntando ou parece algo muito absurdo, você pode fazer a pergunta como uma afirmação. Como vimos na cena, a atitude da Ashley é fazer uma pergunta com medo. Você vê o medo no tom de voz dela. Então ela quer afirmar que ele tá certo, que ele tem que carregar a empresa inteira nos ombros, mas ela não tem certeza. Então ela manda uma forma de pergunta e afirmação ao mesmo tempo. You're right? É um pouco confuso, eu sei. Mas o que você precisa entender nesse caso é que nem todas as perguntas precisam ser feitas com a regrinha de inversão. Já temos aqui o nosso diálogo completo. Vamos ler do começo ao fim, como aprendemos. Vamos lá. This is exactly what I'm talking about. No one of you has the stomach to challenge anything I say.
Oh my God, I've got to carry this entire company on my shoulders. You're right? Esse é o nosso diálogo completo. Agora vamos reassistir a cena? This is exactly what I'm talking about. Not one of you has the stomach to challenge anything I say. Oh my God. I have got to carry this entire company on my shoulders. You're right? E aí, ficou mais fácil? Deu pra entender alguma coisa? Espero que tenha pelo menos facilitado. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Deixa aqui também qual próxima série, filme ou jogo que você quer ver aqui no canal, pra gente conversar sobre os diálogos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você gosta ou odeia. Thanks for watching the video. See you in the next one.